No início desse mês, o governo brasileiro anunciou um novo acordo de cooperação com os Estados Unidos para combater o tráfico internacional de armas e drogas. Com isso, as autoridades aduaneiras dos dois países vão passar a compartilhar dados em tempo real. Só que no Brasil, o compartilhamento de dados esbarra na LGPD e em garantias constitucionais. Por isso, a Lalare foi conversar com Frederico Glitz, que é professor de Direito Civil da UFPR, que atua com direito internacional, para entender. Será que esse compartilhamento de dados respeita a legislação brasileira? Princípio, ele respeita, porque a própria LGPD prevê exceções à sua aplicação, né? Então, uma delas é justamente a questão da investigação e da cooperação internacional, e quando ela regula a matéria da transferência internacional, especificamente, ela prevê expressamente no artigo 33 a possibilidade de que essa transferência se dê, então, que seja possível fazer essa transferência quando necessária para a cooperação jurídica internacional, especialmente voltada para a questão da investigação, inteligência e execução penal. Então, a gente está falando aqui de uma hipótese muito específica, prevista pela própria LGPD. Perfeito. E para além dessa situação, como você traz, que é bem específica, também existem algumas outras situações em que é possível enviar informações sem autorização judicial? Sim, como, por exemplo, o resultado de um acordo de cooperação internacional, quando, por exemplo, for um pedido de essa informação for necessária, a transferência for necessária até mesmo para a preservação da vida. Então, dentro do aspecto do processo penal, e processo penal internacional são aspectos que estão albergados aqui pela própria LGPD. Ela prevê, no entanto, como padrão, esse consentimento. Mas quando são hipóteses de preservação aqui de soberania, por exemplo, ou de interesse público, a gente teria uma exceção prevista pela própria legislação. Perfeito. E você consegue contextualizar brevemente como que funciona na prática esse compartilhamento de dados com os Estados Unidos, principalmente nesse caso em específico? Esse caso específico ele está ainda sendo estruturado, né? Ele vai ser ainda anunciado com maiores detalhes, mas, em princípio, o que aconteceria? Seria uma cooperação Receita Federal com o órgão de proteção de fronteiras norte-americano, visando justamente o combate tanto ao tráfico internacional de drogas como de armas. Então, seria, num princípio, que seria um controle aduaneiro, efetivamente, e a ideia seria que quando essas mercadorias chegassem e fosse constatada, por exemplo, a existência de uma importação aqui americana, envolvendo, por exemplo, peças de armas, etc., então, dentro de um certo código aqui de investigação, as informações seriam cruzadas até para se ter o controle efetivo do que está sendo exportado. Então, seria até um sentido mais de inteligência, efetivamente, para também, com esses dados, prevenir o crime. Esses dados vão ser integrados, né, em termos de sistemas, então é o sistema da Receita sendo integrado com esse sistema norte-americano de controle de fronteiras, que vai permitir, então, segundo a notícia, que se tem esse controle quase que online, aqui, quase que imediato em relação a esses dados e essa exportação. E quais são as garantias mais concretas assim que a gente tem de que esses dados compartilhados vão ser utilizados dentro dos limites da legalidade? Então, quando o controle é feito, né, desculpe, o acordo é feito, ele prevê não só que a autoridade nacional precise justificar essa transferência, então, dentro da legislação brasileira, como também preservar os princípios constitucionais, tanto do sigilo, em alguns aspectos, como também da ampla defesa. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com dados que não sofreriam, em princípio, sigilo, são dados aduaneiros de Receita Federal, o que se permitiria, então, fazer esse trabalho de investigação, até mesmo de inteligência. O que não permite, o que não se permite, né, o que ofenderia a legislação, é se, com base num acordo desses, que é um acordo quase de natureza administrativa, né, ainda que internacional, quase de natureza administrativa, se fizesse uma extrapolação desses dados, e se começassem, por exemplo, a se extrair dados sigilosos, ou mesmo, eventualmente, a exploração desses dados, de dados sensíveis, pessoais, para algum tipo de perseguição política ou, enfim, migratória, aí sim a gente teria um problema concreto. Mas como a gente está trabalhando aqui com informações que são tratadas dentro da Receita Federal, e isso é importante, a exigência também da própria LGPD, que o grau de tratamento de dados e proteção de dados no país a que se destinam esses dados seja também equivalente, então, em princípio, não haveria um problema. A gente só deve lembrar que nos Estados Unidos a gente tem uma particularidade, lá o regime legal é uma federação, efetivamente, então você tem níveis diferentes de proteção de dados a depender dos estados, mas existe aqui um padrão nacional, e esse padrão assegurado também dentro desse acordo de cooperação que estaria sendo avaliado pela autoridade nacional.
E agora pensando um pouco sobre o histórico, né, de situações como essa, como você avalia esse uso de dados internacionais em processos no Brasil? Em algum caso que já pode ter acontecido, situações desse tipo? São casos diferentes, né? Eu posso ilustrar aqui, tentar ilustrar um pouquinho. Então, aqui a gente está fazendo um trabalho, essa notícia em si, né, dessa informação da Receita Federal é efetivamente preventiva e administrativa, para a gente trabalhar com prevenção de crimes, né? Dados que podem ser compartilhados e que já são em alguma medida, então basta a gente imaginar, por exemplo, a situação migratória, né? O nosso passaporte carrega uma série de informações, quando você entra em um país desses, você leva essas informações contigo e, obviamente, elas são cruzadas e servem de base para fazer a avaliação, inclusive, da permissão da sua entrada ou não. No contexto migratório, isso já acontece em algum sentido e se anuncia, inclusive, acho que foi semana passada, está se estudando uma ampliação desses dados entre Estados Unidos e União Europeia, justamente para finalidade migratória, para se barrar a imigração tida por ilegal. Então, aí já é um outro aspecto, um aspecto que envolve dados de outro tipo de natureza, muito mais sensíveis, eu diria. Quando a gente fala, no entanto, de compartilhamento de dados de forma internacional, e aqui a gente está pensando em autoridade, isso pode vir a ser utilizado, eventualmente, em um processo judicial. Eu lembro de um caso muito paradigmático, em que se argumentou um instrumento de cooperação internacional firmado entre uma autoridade brasileira e uma autoridade suíça, se alegou a nulidade dessa forma mais direta, e ela era muito mais formal do que pode se parecer, né? Ela era um instrumento de auxílio direto, como a gente chama, em que se obtinham dados bancários na Suíça para instrução de procedimentos penais no Brasil. E lá, naquele procedimento, se argumentava justamente a nulidade desse procedimento, na medida em que não se estaria assegurando a ampla defesa contraditória e que as provas que fossem colhidas seriam ilegais e, portanto, não poderiam ser utilizadas para uma eventual condenação. Em âmbito penal e âmbito judicial, a gente vai ter um controle dessa prova muito mais extenso, né? Então, nesse sentido, a eventual consequência, né? Então, a eventual consequência criminal desse desdobramento aduaneiro que a gente possa ter aqui, ela vai precisar partir para uma produção de provas, e aí com outros instrumentos normativos, e inclusive de cooperação judicial, que estão disponíveis aí para a investigação e depois para o próprio processo penal. Então, não é um mero compartilhamento de dados, né, como esse, que vai servir, por exemplo, para condenar alguém. Nesse procedimento outro, de natureza penal, talvez aberto em razão deste indício que foi apurado nesse compartilhamento de dados, vai ter que se apurar o caso específico, com provas específicas, para servirem para esse processo penal de forma válida, né? Então, neste âmbito, esse acordo de cooperação, ele serve para prevenção e para inteligência, né, para se fecharem certas brechas que o sistema talvez tenha, e que permitam esse ingresso de material ilícito no Brasil e nos Estados Unidos. Mas ele não vai servir, nesse momento, para uma condenação penal pura e simplesmente, né? E agora, Frederico, para a gente encerrar, queria ver com você outras possíveis angulações para além da LGPD. Quais outros detalhes a gente pode pensar a partir dessa notícia, né? O que ela traz para a gente, como a gente conversou um pouco antes da gravação, sobre essa abordagem criminalista. Queria deixar em aberto mesmo para você apresentar alguns pontos que você pensou a partir da notícia mesmo que seriam interessantes trazer esse destaque. Esse tipo a gente está vivendo um momento em que a cooperação internacional vem ganhando reforço, né? O próprio discurso aqui do governo norte-americano, cada vez puxar mais essa informação e tentar fazer essas parcerias mais estratégicas, e também o sentido de instrumentalizar, no caso aqui a Receita Federal, mas eventualmente outros órgãos, dessas informações, é o futuro, né? A gente, falando assim, pode parecer simplista, mas em que sentido é isso? Cada vez mais a gente gera dados, compartilha dados, e esses dados são tratados, né? Do ponto de vista civil, isso traz um monte de preocupação. Por quê? Porque alguns dados, inclusive, podem vir a ser utilizados, e aí a gente pode questionar se de forma adequada ou não, mas para, por exemplo, eu mencionei o contexto migratório, né? Então, se falava, só para ficar no mesmo exemplo, dos Estados Unidos, exigindo que o turista que lá ingresse tenha os seus perfis em redes sociais abertos para avaliação, né? Isso de alguma forma é uma tentativa de fazer algum tipo de compartilhamento de dados, quase que voluntário, ainda que voluntário propriamente não seja, mas para fins migratórios. A gente vai ter isso para controle de remessas de valores, a gente tem isso para imigração, a gente tem isso para controle de exportações, e essas informações vão municiando, inclusive, também medidas de inteligência. Então, como, por exemplo,
e aqui saindo do contexto criminal, até mesmo concorrenciais. Então, qual tem sido a prática, como que se, por exemplo, se utiliza a transferência de recursos internacionais no Brasil? A ideia, por exemplo, do questionamento sobre o PIX. Então, isso aqui é só a ponta, né? A questão do compartilhamento de informações da Receita Federal Brasileira para combate a uma eventual sonegação, ou eventual, nesse caso, crime, é só uma ponta de todas as possibilidades que nós temos, que vão desde o controle migratório até, eventualmente, uma questão de concorrência internacional envolvendo tarifa, justamente porque o Brasil desenvolve uma tecnologia que permite pagamento sem a utilização de cartões de crédito. Então, e o compartilhamento da informação é o que interessa, principalmente a autoridade norte-americana, né? Com isso, ela obtém informações. Convém também ao Brasil fazer uso dessas informações também para sua articulação interna e para a preparação da sua legislação, da sua estratégia comercial, por exemplo, migratória e comercial, por exemplo.